Hoje nós vamos ler o capítulo 21, do versículos 8 em diante, amém? O menino cresceu. Esse menino quem é? Vocês estão acompanhando comigo. Exatamente. É nova versão, pastor? Essa daqui você pode acompanhar comigo aqui, ok? Então veja só. O menino cresceu, nós estamos falando de Isaac. Isaac nasceu e já tinha aí os seus, talvez, 5 anos de idade. Mais ou menos aqui. Ok? Mais ou menos isso. Só que Ismael, o carinha que já tinha nascido primeiro que ele, já estava um pouquinho maior. Já devia ter aí os seus 11 anos. Mais ou menos. Então veja. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu aquela festa. Lembra? Deu aquela festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dela Abraão, estava rindo de Isaac. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaac. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara te pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é o seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali, perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu clamou a Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha, e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto, e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Amém? Então a gente vê aí que aconteceu um episódio engraçado, né? Vocês sabem que o nome de Isaac, quem lembra o que significa Isaac? Meus alunos? Riso. Riso, muito bem, vocês têm uma memória boa. Riso ou risada. Na verdade, aquela não pode ser riso, porque riso é só assim, ó. E risada como é que é, turma? Gargalhada. Ok? Na verdade, o nome Isaac é gargalhada. Não é um risinho qualquer, é uma gargalhada. Então, o que acontece é o seguinte. Deus é um Deus que trabalha com nome. Quem lembra disso? Se você entender os nomes bíblicos, você vai ver que Deus dá um destino para a pessoa baseado no nome dela. Uau! Todo nome hebraico tinha um significado, um sentido profundo. O nome de Agar, Agar era essa mulher egípcia com quem Abraão teve esse filho Ismael. Agar, esse nome Agar não é um nome egípcio. Esse nome foi dado a ela quando ela veio ser a serva de Abraão. Abraão provavelmente deu esse nome depois que ela veio morar com ele. Então preste atenção. Agar significa foragida ou fugitiva. Ela deve ter fugido de algum patrão lá e veio parar com Abraão. Por isso que o nome dela virou esse nome, Agar. Ela só não sabia que esse nome que Abraão deu para ela seria tão pesado na vida dela, porque essa mulher vivia fugindo agora. Vocês estão entendendo o problema? Agora ela virou uma foragida de verdade. Essa mulher tem um filho, Ismael. Ismael cresce. Vocês se lembram da história todinha que nós estamos só estudando cada semana. Veja, Abraão riu quando o anjo falou assim: você vai ter um filho, mas ele riu de alegria. Sara riu de incredulidade. Vocês lembram disso?
Ela riu de incredulidade. Então são duas risadas já. Quando Isaac nasce, o nome dele foi dado por Deus. Deus falou assim, o menino se chamará Isaac. Porque Deus está querendo mexer com o ser humano. Está querendo mexer com Abraão e com Sara. Deus está querendo ironizar com as nossas incredulidades, com as nossas expectativas. Deus ironiza. O que é ironizar? Deus está tentando fazer uma coisa bem humorada com as nossas tragédias. Para que a gente nunca pense, a minha tragédia sela a minha vida quando eu tenho Deus. Não é verdade. As nossas tragédias são passos para o desenvolvimento do nosso destino eterno. Aleluia. Deus tem um script para a nossa vida. E Ele está traçando o nosso destino. Ok? Então o riso de Ismael, agora, é um outro riso que aparece na história de Isaac. A palavra riso vai aparecer muito nessa história. É um sino, é um destino, uma sina, aliás. Sino não. É uma sina, é um destino de Isaac. Então veja, o riso de Ismael agora é uma zombaria, de desprezo. O que isso mostra para nós? Mostra que nós podemos ser desprezados e zombados por aqueles que não entendem as coisas de Deus. Isaac, por exemplo, era um nome dado por Deus, é ou não é? Mas Ismael também, quem lembra? Antes de Ismael nascer, Deus falou através de um anjo, ó, esse menino vai nascer e o nome dele será Ismael. Agora, Ismael, quem lembra que significava? Não, Ismael significa Deus ouve. Deus ouve. Então agora eu quero que você entenda por que ele riu de Isaac. Porque imagina um menino de 11 anos no meio daquela familiarada toda, que o negócio era grande ali. Certo? O menino se chama Deus me ouve. Aí ele chega para um outro menino que chama risada. O que ele faz? Começa o bullying. Começa a tirar um sarro do celular. Mas que nome... Ô meu, que nome engraçado que você tem, cara. Risada. Aí começou a rir de Isaac. E Sara viu. Então, provavelmente, esse Ismael achava que o nome dele era mais poderoso do que o nome de Isaac. E começou esse bullying. Agora, o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele diz o seguinte, que os que são segundo a carne perseguem aqueles que são segundo o Espírito. O pessoal da carne sempre vai tirar um sarro de quem é do Espírito. Sempre vai procurar menosprezar os do Espírito. Não está entendendo como é que funciona a coisa no reino espiritual? Aquele que se chamava Deus ouve, zombou daquele que se chamava risada. E sabe o que aconteceu? Isso foi a gota d'água. A gota d'água. Irmãos queridos, muitas coisas em nossas vidas são como a gota d'água para uma situação ser invertida. É ou não é? E normalmente as situações assim pegam a gente de surpresa. Por exemplo, um erro nosso pode ser a gota d'água para a gente ser despedido de um trabalho. Sim ou não? Sim. A gente não podia ser despedido. A gente não estava esperando por essa. Mas a gente comete uma gafe. E o patrão falou, essa é a gota d'água. Bye bye. So long. Ok? Uma discussão. Uma discussão pode ser a gota d'água para nos separarmos de algumas amizades. Que a gente sempre achou que não podia viver sem. Ou mesmo um casamento. Né? Um casamento falido. Tem a gota d'água para separação. Sabe? Aquele dia que você chega em casa e fala, essa gota vazou a caixa. Chega! Casamento falido tem a gota d'água. Sara ficou indignada com Ismael, gozando da cara de Isaac. Aquilo foi a gota d'água. Agora, eu quero que vocês entendam que muitas dessas gotas d'água, do ponto de vista humano, são o ponto da virada, do ponto de vista divino. Aleluia. Quantas coisas acontecem com você que, do ponto de vista humano, está dando tudo errado, mas do ponto de vista divino, está dentro do schedule de Deus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Amém? Deus prometeu a Abraão que Isaac seria o seu herdeiro. Essa era a promessa de Deus. Ó, Isaac vai ser o teu herdeiro, não Ismael. Ismael, vivendo com Abraão ali, seria um grande problema no futuro. Quantos creem nisso? O cara ia crescer, ia querer, pai, essa propriedade aqui é minha, não sei o quê. Não. Ia ser problema. Aquilo que vai ser mal na nossa vida, é melhor cortar pela raiz. Amém? Mas muitas vezes a gente está apegado a coisas e a pessoas de tal maneira, não é?
que a fim de seguir o nosso destino traçado por Deus, Deus precisa usar de uma estratégia drástica. Ele precisa chegar e dar uma machadada na coisa. Às vezes você está vivendo uma situação assim, sabia? Olhe para a sua vida e aprenda o seguinte. Muitas vezes acontecerão coisas drásticas, repentinas, chocantes e até doloridas na vida de vocês. Mas não se desespere. Olhe primeiro para Deus. Nessa situação, olhe primeiro para Deus e depois para as situações. Sabe por quê? Porque Deus está no comando. Quantos acreditam que Deus está no comando de todas as coisas? Amém? Então, queridos, Sara ficou indignada e mandou Abraão despedir Agar e Ismael. Né? Essa tarefa não foi muito fácil para Abraão. Foi uma tarefa difícil. Muito difícil. O texto diz que isso perturbou demais Abraão, pois ele envolvia um filho seu. Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Algo acontece envolvendo nossos filhos. Uau, é difícil, né? Ou algo a que nos apegamos tanto. Talvez um emprego ou um curso que estamos fazendo. Ou o que quer que seja, né? E a gente tem que romper de repente porque Deus fala, isso não é para você. Você tem um outro destino comigo. É difícil romper. Diga assim, é difícil romper. Diga. É difícil romper. E Deus está falando o seguinte para Abraão. Abraão, eu quero que você rompa com teu filho Ismael. Dói no coração. Porque aquele cara não era filho de Sara. Aquilo que não é nosso é fácil de doar, não é verdade? Você não pode perder aquilo que você não tem, diz o ditado. Né? Tem uma piadinha que o povo fala assim, quem se sacrificou mais? Foi o porco ou foi a galinha quando foram fazer o omelete? A galinha entrou com os ovos e o porco entrou com o bacon. Quem se sacrificou mais? O porco teve que morrer para entrar no omelete, certo? A galinha falou, não, toma esses ovos aí, tá ligado? E tá tudo certo. No caso de Sara, Sara estava entrando com os ovos nesse omelete. Esse filho aí não é meu, manda esse cara embora. Abraão estava entrando com o bacon. Pô, esse cara saiu dos meus ombros, é meu filho. Os irmãos estão entendendo. É difícil isso. Pega o pequenininho e manda embora agora. É difícil. É difícil. Né? Agora, a gente tem que romper, queridos, porque sem darmos conta que isso é script divino. É script de Deus que está acontecendo na vida de Abraão no meio das escolhas erradas. Porque Ismael foi uma escolha errada de quem? De Sara. Vocês lembram muito bem. O pessoal que não está chegando agora, talvez não lembre disso, mas Sara falou assim para Abraão, eu não posso ter filho, pega a minha escrava e tem um caso com ela, vocês lembram da história. Foi uma escolha errada, mas agora está dando consequências. As nossas escolhas erradas sempre vão ter desdobramentos, que parece aquela pedra que cai na água e faz assim com a onda. Você não aguenta mais, você não segura mais. Já está indo, não é verdade? O script divino é, o filho da escrava não herdará como o filho da livre, diz Deus. E Agar agora será usada como símbolo no futuro. Olha como Deus usa as coisas. Agar entrou na história sem querer, mas agora Deus vai usar a escrava Agar como um símbolo lá no Novo Testamento, que é o nosso tempo hoje. Qual é o símbolo de Agar? O símbolo de Agar é todo aquele que anda segundo a lei. E o símbolo de Sara? Sara simbolizará todo aquele que anda segundo a graça. Aleluia. Então, Agar simboliza aqueles que andam segundo a lei, que querem agradar a Deus pela lei, Sara simboliza quem? Aqueles que recebem gratuitamente o dom de Jesus e andam pela graça, não pela lei. São duas figuras que Deus vai usar no futuro. Deus usa tudo, irmão. É igual o boi, né? Tem um ditado do Brasil que a gente aproveita tudo do boi. Até o chifre. Até o berro. Deus aproveita tudo para fazer o nome dele ser glorificado. Não se engane com Deus. Deus tem um projeto para todas as coisas. Amém? Então, vamos ler um texto aqui de Gálatas 4, 22, diz assim, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo o quê? Segundo a carne. Preste atenção nisso que é muito importante, porque aqui já é uma lição do Novo Testamento. Paulo está olhando para o passado e falando assim, o que aconteceu lá com Abraão
era espiritual, tem um sentido espiritual para nós hoje. Ele está dizendo assim, o que nasceu da escrava, nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, nasceu por promessa de Deus. Ok? O que se entende por alegoria, pois essas mulheres são dois pactos. Um do Monte Sinai, que dá à luz filhos para a servidão, que é Agar. Monte Sinai, os irmãos sabem, que tem a ver com a lei de Moisés. Olha só. A outra, essa escrava Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, pois é escrava com seus filhos. Ok? Você vai entender já já. Mas a Jerusalém que é de cima é livre. Quem é Jerusalém que é de cima? Existe uma Jerusalém na terra e uma Jerusalém celestial. Tá certo? Tudo bem até aí? Sara representa a Jerusalém celestial, da onde nós somos hoje. Aleluia. Ele vai chegar no ponto que ele vai dizer, vocês aqui hoje não são filhos de Agar, vocês são filhos de Sara. Vocês já vão, já dê um amém aí. Aleluia. Pois está escrito, alegra-te, estéril, que não dás a luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os da que tem marido. Ok? Ora, vós, irmãos, vocês agora, sois filhos da promessa como Isaac. Mas como naquele tempo, o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. Ok? Que diz, porém, a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Pelo que, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Amém? Muito bem. Então, eu quero que você entenda o seguinte. O projeto de Deus é que em Isaac, Jesus haveria de surgir. Jesus nasceu da descendência não de Ismael. Ele nasceu da descendência de Isaac, o filho da promessa. E Jesus, nascendo no futuro, ele seria o capacitador de uma nova raça, que somos nós hoje. Nós não somos filhos de sangue de Abraão, mas nós somos filhos espirituais dele, pela fé em Cristo. O Espírito Santo opera em nós um novo nascimento, para que nós estejamos na família espiritual de Abraão. Então vocês, homens e mulheres dessa sala hoje, vocês são filhos de Abraão pela fé. Diga aleluia. Amém. Vocês têm a promessa de Deus na sua vida, igualzinho a Abraão. Deus está com você do mesmo jeito que esteve com Abraão. Tudo bem? Agora, olha só. Abraão ficou muito triste de mandar Agar e Ismael embora, mas, olha só, Deus entra em cena, irmãos. Que diz assim, não se perturbe por causa do menino e da escrava. Né? Deus diz assim, não se perturbe. Abraão está perturbado pelo fato do menino ir embora. Deus entra em cena e fala assim, não se perturbe por causa da escrava e do menino. Ok? Atenda a tudo que Sara te pedir. Deus tem um tempo para tudo na nossa vida. Deus tem um tempo para tudo. Porque vocês se lembram que Sara já tinha mandado uma vez Agar andar? Já tinha um tempo atrás, quando o Ismael nasceu, Sara falou assim, tira essa mulher daqui que eu não quero mais não aqui. E Abraão mandou ela embora, lembra? O anjo encontrou Agar no meio do caminho e falou, volta para a casa de Abraão, lembra disso? Volta para a casa de Abraão. Então ela já tinha sido mandada embora uma vez. O que Deus fez? Mandou Agar voltar para a casa de Abraão. Agora os meninos estão crescendo. Sara fala assim para Abraão, manda essa mulher embora. Agora Deus fala uma segunda vez, deixa acontecer o que Sara está falando. Deus mudou de ideia? Mudou. Porque naquele momento era para Agar estar com Sara. Agora, olha só o que Deus diz, isso é lição para nós. Olha só o que Deus diz para Abraão. Abraão, escuta tudo que a tua mulher está falando. Está te pedindo, está te pedindo. Não é? Não é escuta o que ela está mandando, escuta o que ela está pedindo. Amém? Sabe o que significa isso para nós? Há momentos que a nossa esposa vai falar assim, faça isso, não vai dar certo. Não é de Deus. Mas há momentos que Deus está falando através da boca dela para nós. Ela é uma profetisa para nossa boca. Deus vai falar assim, escuta a tua mulher, cara. Agora é hora de você escutar ela.
porque ela está com a razão. Está acontecendo isso aqui no texto. Né? Deus está falando assim, escuta tudo o que Sara tá te pedindo, porque essa é a minha vontade. Os irmãos estão entendendo que Deus está agindo com a boca das pessoas? O que acontece? Ele pega, Abraão levanta cedo, bem de madrugada, com aquele coração pesado, e prepara uma marmita para Agar. É o momento de mandá-la embora. Okay? O que ele faz? Ele pega alguns pães, pega uma moringa d'água, né? Coloca num jumentinho e fala assim, minha filha, não vou fazer mais nada, o negócio ficou feio pro meu lado. Eu vou dizer para vocês que vai ter momento na nossa vida que a gente pode passar por isso. Não posso fazer mais nada. Quando já chegaram num ponto assim de falar, eu não posso fazer mais nada nessa situação. O meu coração está doendo, mas eu não consigo fazer mais nada. Uau! Deus é o Deus para essas horas. Amém. Amém? Porque Abraão pega aquela moringa d'água, que não é muita coisa, né? O pessoal lá de São Paulo que está faltando água sabe disso. Que uma moringa d'água vai durar o quê? Vai durar pouco. Mas Abraão sabe disso, irmão. O que ele faz? Ele pega uma moringa d'água de couro, que era pequena, põe água dentro e manda a mulher para o deserto de Berseba. O negócio é feio, é deserto. Mas Abraão, ele tem um propósito nisso. Ele pega uma moringa d'água e alguns pães, é pouco para a provisão, mas ele está confiando que esse menino e essa mulher estão saindo das mãos dele, mas não estão saindo da presença de Deus. Deus agora vai cuidar deles, aonde Abraão não pode mais cuidar. Aleluia. Aleluia. Irmãos, muitos pais cristãos têm uma experiência assim, onde os filhos crescem, ficam rebeldes e saem da presença deles e começam a se comportar mal, não é? Agora a gente precisa saber confiar que Deus tem aliança conosco e com os nossos filhos também. Amém? E a gente precisa saber agir em espírito, sabendo que os nossos filhos não conseguem fugir da presença de Deus. Amém. Diga amém a isso. Amém. Amém. Amém, queridos? Você que tem filho pequeno aí, não adianta, eles podem pintar e bordar, mas você tem autoridade. Senhor, eu amarro uma linha espiritual no pé desse menino. E aonde ele for, Senhor, eu estou segurando. Ele não sabe, mas em nome de Jesus, ele é do Senhor. E ele vai voltar para o Senhor. Amém. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Amém? Então agora o que faz? Agar entra numa região de deserto com o menino, deserto de Berseba. E quando a água acaba, acaba também a esperança dela. Sabe aquele momento que quando acaba a grana, você fala, lascou tudo. Né? O texto diz assim, vamos ver. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de flecha. Porque ela pensou assim, eu não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, ela começou a chorar. Né? Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Amém? Então, Deus ouviu o choro, não de Agar. Vocês viram o texto? O anjo chegou e falou, por que você está chorando aí, Agar? Deus não ouviu o teu choro, ouviu o choro do menino. O que significa isso? Interessante esse negócio. Né? Por que será que Deus ouviu o menino? Quem sabe disso? Caso o nome dele? Exatamente. Deus tinha uma aliança, não com Agar, mas tinha uma aliança com Ismael por causa de Abraão. Amém? Muitas vezes, irmãos, o nosso desespero nos cega. É o que está acontecendo com essa mulher aqui. Você já ficou desesperado numa situação em que você não consegue enxergar nada ao redor? Acontece isso. Pessoas que ficam angustiadas e perturbadas com problemas tendem a não enxergar mais nada. A não ser problema e negativismo. Okay? Pessoas que focalizam problemas deixam escapar as oportunidades ao redor.
Aquilo que você focaliza é aquilo que você amplifica na tua mente. Uhum. É por isso que a Bíblia diz assim, magnificai ao Senhor. O que significa magnificar? Quantos conhecem o que é um magnifier? Um magnificador. Aquela lente que você coloca assim num texto bem pequenininho. E aquele texto pequenininho fica desse tamanho. Quando você magnifica o Senhor no teu coração, você está focalizando Deus e não o problema. O problema diminui. E Deus se engrandece no teu coração e mente. Amém? Quando você tira o foco de Deus e focaliza o problema, você magnifica o problema. Ele fica enorme e Deus começa a ficar pequeno. Amém? Amém. A Bíblia diz, magnificai ao Senhor. Amém? Agar estava focalizando o problema que ela estava passando. Ela estava passando um grande problema, sem dúvida. Até que Deus aparece em cena. Irmãos, e quando Deus entra em cena, não há situação maligna que prevaleça contra as nossas vidas. Não existe situação do inferno que vai prevalecer contra a tua vida. Você pode ter certeza disso. Amém? Então o texto diz assim, então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Ela foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Espera um pouquinho. Deus abriu os olhos. O que significa essa expressão? Deus abriu os olhos de Agar. Significa o seguinte, Deus fez com que ela percebesse ao redor dela. Sabe por quê? Porque ela viu uma fonte de água. Mas a fonte de água não foi criada por Deus de repente. Ela estava lá o tempo inteiro. Sim ou não? Sim. Isso é um quadro, irmãos, que se repete na vida de milhões de pessoas todos os dias. Há momentos em que o maior milagre de Deus não é fazer surgir nada. É apenas abrir a nossa visão para a gente enxergar o que está nos cercando. Amém. Amém? Quanta gente reclama do cônjuge, né? Até que o perde. E depois vai perceber o quanto tinha de riqueza ao redor. Né? Quando Deus entra em comunhão conosco, irmãos, nós imediatamente começamos a enxergar fontes ao nosso redor que a gente não enxergava antes. Às vezes você tem um amigo que você não enxergava tanto o valor que ele tem. Às vezes você tem pessoas ao seu redor que você não valoriza tanto. Você está focalizando o problema e você não vê o braço estendido do amigo. Amém ou não? Quantos de vocês estão vivendo uma vida assim que você não está prestando muita atenção ao redor? Existe muita pepita de ouro ao seu redor. Se Deus abrir os teus olhos, como Agar, você vai ver quão preciosa é a vida. Você vai perceber quão precioso é viver com Deus e ter ao teu redor fontes que às vezes você está desprezando ou negligenciando, mas que serão fontes divinas para você, para que você passe aquela situação que você está passando. E você não consegue enxergar nada, porque você só focaliza o negativismo, você está patinando no gelo, só olha os seus problemas, só vive reclamando. Não é verdade? Deus está falando conosco. Amém? O texto, ele vai terminar dizendo o seguinte, que Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Muito bem. Todo mundo sabe que Ismael é o cara que deu origem ao povo árabe. Agora, será que Deus não conhece o futuro? Tem um povo mais impertinente do que esse povo islâmico que fica querendo matar todo mundo, que é descendente de Ismael. Deus sabia disso, que seria o maior empecilho contra o povo de Israel, o povo de Deus. Mas mesmo sabendo que Ismael seria um grande problema futuro contra o seu povo, Deus se mantém fiel a ele e faz o bem a ele. Que exemplo Deus dá para nós, irmão? Sabe como que a gente age? Esse troço aqui vai me fazer mal. Acaba logo com tudo. Deus é bom. Deus é bom com as pessoas. Deus é bom até com quem é ruim. Sabe? Às vezes a gente tem vontade de triturar certos elementos.
E Deus está querendo ver um projeto na vida do sujeito. É verdade. Ser crente não é fácil, irmãos. Eu queria dar um recado para você. Se você quiser ser discípulo de Jesus, você vai ter que lidar de fato com o seu ego e com a sua carne. Porque Deus quer que você faça coisas que só pelo poder dele você consegue. Não é verdade? Como é que você lida com pessoa chata, com pessoa ruim? Sabe quem é o chato? Chato é aquele cara que você pergunta assim, como vai, e ele senta para contar. A gente tem que lidar com todo tipo de coisa. Agora, Deus está falando assim para mim, eu quero que você ame esse cara. Pô, a gente não consegue gostar de todo mundo. Eu preciso ser sincero com você. A gente não gosta de todo mundo. Gosta? Não. Deus ama todos os seres humanos. A gente tem que amar todo mundo, mas a gente não consegue gostar de todo mundo. É difícil. Mas Deus está falando para nós assim, olha só, existe um potencial dentro do humano que você não está vendo. Essa é uma lição final. Existe um potencial dentro de cada pessoa que você não gosta, que você pode ser um fator de transformação daquele sujeito, daquela pessoa. Deus nos coloca numa posição muito sensível, porque nós somos instrumentos do reino de Deus para trazer gente ruim para o reino. Sabe o que eu enxergo às vezes, irmãos? De verdade? Tem certos crentes que falam assim, eu vou pregar o evangelho só para quem eu gosto, porque esses caras vão estar no céu comigo. Aquele cara ali eu vou contornar, deixa ele ficar sem ouvir a verdade, porque ele precisa ser torrado. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer. Dá a impressão assim, a gente faz uma acepção seletiva com as pessoas que precisam ouvir o evangelho. Esse islâmico desgraçado que está cortando a cabeça do japonês hoje, esse cara precisa ser queimado no óleo quente. Você sabia que Deus tem um poder tão grande que pode converter um cara desse e ele ser santo em Cristo Jesus? Amém. Você fala assim, ah, Senhor, mas esse cara, tá entendendo? Por favor, irmãos, Ismael ia ser um grande problema para Deus. Mas Deus salva Ismael, manda água para o menino, encoraja o sujeito, fala, não, esse cara vai ser uma grande nação. Mas se tivesse alguém assistindo, sabe aquela galera assistindo o final da história? Mas Deus, o senhor não está vendo que esse cara vai ser um grande problema? Mas o meu coração é assim. Sabe o que acontece conosco? Às vezes você tem um coração bom e tem um cara do lado falando, seja ruim. Não tem? Seja um pouquinho ruim. Você está sendo muito bobo, você tem que ser ruim. Você sabia que tem um monte de gente que poderia falar isso com o próprio Deus? Pô, Deus, o senhor pode eliminar um grande problema daqui a 2.000 anos. Mas eu não consigo, eu sou amor. Eu vou fazer o bem para esse cara, porque ele saiu do lombo de um cara que eu amo, é Abraão. Eu tenho aliança com ele, eu não posso quebrar minha aliança. Os irmãos estão entendendo? Sabe o que acontece conosco? A gente quebra alianças por causa do raciocínio lógico do ser humano. A gente não fica firme na aliança. Sabe o que significa aliança? Quando eu faço casamento, eu falo isso para as pessoas. Ó, pessoal, casamento não é contrato, é aliança. Tudo bem? Sabe o que significa isso? Contrato é o seguinte, quando quebra uma das partes, estou fora. Você quebrou esse item aqui, neguinho? Estou fora desse papo aqui. A gente coloca itens. Contrato é assim. O contrato prevê que a cláusula tal não pode ser quebrada. Caso seja quebrada, haverá uma multa. Né? O relacionamento não pode ser assim, amados. Casamento é o seguinte, é a aliança. Neguinho, pisou na bola, eu vou ter que perdoar. Eu sou de Jesus. Você é minha, eu sou teu. A gente está aqui para se tornar uma carne. Jesus falou assim, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se tornará uma só carne. E para se tornar uma só carne, cara, dói esse negócio. Dói. Não tem a ver com o assunto, pastor, você saiu do assunto. Não. Eu estou casado há 28 anos. Rapaz, para me tornar uma com a minha mulher, a gente está no processo ainda. Né? Mas eu quero dizer para você, irmãos, que aliança não se quebra. Eu e a Alice já passamos de tudo. A gente às vezes acordava um com o outro assim.
Bom dia. Quero dizer assim, quero você distante de mim. Mas é minha esposa. Eu casei com ela. Eu não fiz um contrato com ela. Eu vou viver com você até eu ficar... Eu já fui perdendo cabelo, já fui perdendo tudo, já estou bem diferente do boyzinho que eu era. Mas eu quero dizer para você, eu falei para ela assim, olha aqui, neguinha, eu sou casado com você e eu vou permanecer com você até o final. Você que sabe. Se você quiser separar de mim, você tem toda a liberdade. Eu não separo de você. Então a gente está junto, em nome de Jesus Cristo. Mas hoje em dia não existe mais essa visão de aliança que Deus tem com esse cara Ismael. Deus falou assim, cara, você é ruim, você vai perturbar meu povo. Eu sei de tudo isso que está acontecendo com você, mas eu sou Deus de Abraão e eu vou manter você por causa dele. Por amor a ele, eu vou te dar bênção. Que fidelidade, irmão. Que fidelidade é quando a gente fala assim, ó, por amor a você. Amor é decisão, não é só sentimento, não, amado. Tá? O problema do ser humano é que ele vive pela carne. E carne é assim, só amo aquilo que me dá prazer e aquilo que me traz interesse. Você tá bonitinha, neguinha? Eu te adoro. Engorda um pouquinho pra ver? Né? Ah, meu amado, já viu o cara quando começa o namoro? Aleluia, essa é minha amada, esse é meu amado. O cara tem aquele cabelo lindo, maravilhoso e tal. Aí começa a ficar assim, né? Perder cabelo, daqui a pouco começa a se entortar. Porque eu não sei o que acontece com a idade, a gente vai ficando curvado, vai virando uma interrogação. A barriga vai crescendo. A gente pensa o seguinte, né? Quando o cara gosta da Coca-Cola, ele gosta da Coca-Cola. Ele não gosta do vasilhame. Então o problema é o seguinte, eu só gosto da Coca-Cola se ela for uma garrafinha de 250 ml. Porque o dia que virar uma Coca-Cola litro, detesto Coca. O problema, meus irmãos, é esse. A gente está afim só dos vasilhames, a gente não quer a essência da coisa. O amor à aliança é o amor decisão que fala assim, neguinha, eu casei com você. Se você virar uma Coca-Cola litro, a gente vai sair de mão dada. Em nome de Jesus. Não vai fazer que nem aquela piadinha que fala assim, ó, mulher feia é igual pantufa. Em casa até que é confortável e gostosinha, mas na rua dá uma vergonha de andar com aquilo. Dá uma vergonha de andar com aquilo. Não. Amor é aliança. E Deus faz uma aliança com esse cara. Deus está com ele até o final. Quantos estão firmes numa aliança? Irmãos, aliança significa o seguinte, eu faço o bem por decisão, porque eu tenho caráter. Eu não faço bem por causa da minha carne, porque eu vou ser beneficiado nisso. Eu não sou bom porque você é bom, eu sou bom porque eu decido ser bom por amor a você. Mas o amor a você não é você que causa em mim, sou eu que decido te amar. Amém. Eu sou maior que você em amor. Você sabia que Deus é maior do que nós em amor? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, diz a palavra de Deus. Você não está causando o amor de Deus. Deus não te ama porque você é amável. Deus te ama porque Ele é amor. A gente tem que entender, irmãos, que nós somos muito frágeis na nossa estrutura psicológica do século XXI. Essa sociedade que a gente está vivendo hoje é uma sociedade boba. Essa sociedade que não encara mais os valores da vida como deve ser encarado. Nós vivemos num tempo em que ninguém dá valor a valor. Ninguém dá valor a valor. Cada vez mais os valores estão desmoronando. Não existe mais o sentido de família. Está cada vez mais distante essa ideia de família. Filho e pai não se respeitam mais. Pai não conhece mais quem é filho. A Mari sempre fala assim para mim, os meus filhos me chamam de senhora. E já vi neguinho reclamando com ela. Nossa, Maria, você é careta. Já ouviu falando isso. Mas ela falou, não, eu criei meus filhos assim, eles me chamam de senhora. Mãe, a senhora tá boa? Pô, legal. Legal. Sabe por quê? Porque é sentido de família. Eu dava a benção pro meu pai. Benção, paizinho. Quem é desse tempo? Amém. Não levanta a mão não, que você é velho.
Mas a gente dava bênção pro pai. Pelo amor de Deus, eu sou filho de um cearense, lá do interior do Ceará. Aí de mim, se eu chegasse na frente dele, papai, não, é pai, benção, pai, benção. Era uma coisa assim no meu tempo. A gente tinha respeito por valores. Paizinho olhava para mim assim, ó, de longe, eu estava zoando. Pai olhava para mim assim, ó. Eu entendi. De longe eu entendia. Sabe o que acontece hoje? Filho pinta e borda. E não acontece nada. E a palavra de Deus diz assim, corrige essa criança. Porque senão ele vai ficar safado. Valores. O que tem isso a ver com a lição, pastor? Tudo. Porque Deus tem valores. Deus não age por impulso emocional. Você já imaginou Deus levantando assim de mau humor? E chutando tudo que é anjo? Hoje eu levantei aqui com a macaca. Vou destruir todo mundo aqui hoje. Já pensou Deus assim? A palavra de Deus diz que Deus é uma rocha eterna. Que coisa gloriosa. Deus é um Deus imutável. Ele é hoje o que ele foi para Abraão há 5.000 anos atrás. Deus não levanta de mau humor. Deus age conosco baseado em aliança, não em ímpeto. Ele não está bom com você hoje, daqui o ano que vem fala assim, quem é você? O que você está fazendo aqui? Não. Deus falou assim, ó, eu te amo. Você pode ser infiel, diz a palavra de Deus, mas Deus permanece fiel porque ele não consegue negar-se a si mesmo. Diz a palavra de Deus. Então, essa lição de Agar, de Ismael, tem todo esse projeto de Deus para a nossa vida. Amém? Amém. Eu quero orar pela sua vida, porque eu tenho certeza que cada vez que a gente vem aqui aprender da palavra de Deus, Deus está falando conosco. Sim ou não? Amém. Deus fala conosco. Fique de pé um pouquinho, eu quero orar com você.